Meu nome é Sátiro Medeiros e há mais de 15 anos eu uso a lei da atração para atrair o que eu desejo para minha vida. E uma das ferramentas que eu utilizo da lei da atração é o quadro dos sonhos. Claro que no início, no meu primeiro quadro dos sonhos, eu não conseguia pensar grande. Como eu não tinha carro e andava de ônibus, eu coloquei no meu quadro dos sonhos aquele carro mais barato que tinha na época. É, Como eu morava de aluguel em lugares assim, longe, simples, no meu quadro dos sonhos eu colocava um apartamento pequeno. É só com o tempo que eu consegui, como que eu posso te dizer? Só com o tempo que eu consegui pensar mais alto, ter autoestima de poder colocar um carro mais caro, uma casa mais confortável, uma viagem para fora do país. Mas isso foi com fortalecimento, foi depois que eu comecei a aplicar a lei da atração e percebi que se eu estava conseguindo atrair pequenas coisas, por que não atrair grandes coisas? Então, nos últimos 10 anos, eu comecei a sonhar mais alto, porque a lei da atração, mentalizar coisa boa, pensar positivamente é como se fosse um músculo. Você vai para academia, quanto mais você treina, mais fortalecido fica. E eu comecei a atrair coisas melhores. E todo mundo tem sonhos, tem ambições. E às vezes o sonho de um tá lá em malhar, ter o shape, o sonho de outro tá ter o carro do ano, uma Ferrari, uma BMW. E o meu sonho, eu acho que a minha vaidade de vida sempre foi casa. Acho que é por conta da minha história pessoal, de onde eu já morei, que um dia eu conto aqui pra vocês. Sempre o meu sonho foi ter casa. E há 10 anos atrás, como eu já disse, eu comecei a sonhar em ter uma cobertura, porque eu queria muito uma casa, mas eu via que morar numa cidade grande, numa casa, poderia ser muito perigoso. Então, uma cobertura era como se eu tivesse uma casa com a segurança de um apartamento e pudesse ter o quintal. Então, eu comecei a mentalizar essa cobertura e coloquei ela no quadro dos sonhos, exatamente como eu queria, com todos os detalhes. Eu queria 4 vagas de garagem, que fosse duplex, que a área social fosse embaixo, os quartos fossem em cima, que ela fosse localizada num bairro específico, que fosse assim, que desse de frente para um parque, que ela fosse cercada de vidro, que fosse em L. Enfim, tudo que eu desejava nessa cobertura, eu coloquei. E naquele momento que eu coloquei essa cobertura no quadro dos sonhos, eu não tinha condições jamais de morar nela. Eu acredito que eu ainda morava de aluguel naquela época, depois eu comprei alguns imóveis antes de comprar a cobertura, mas eu sabia que eu podia sonhar. E, mesmo não tendo condições, nesse período de tempo, eu comecei a procurar corretores. E eles me mostravam as coberturas, né? E eu ficava encantado, mas pensava comigo, ainda não é isso, não cumpriu todos os requisitos. E olhei tantas coberturas até chegar no momento que